O Senhor vai usar a sua serva, a irmã Aurilúcia, está com a oportunidade, vamos orar, para que o Senhor continue usando poderosamente. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que está no mais altos céus. Senhor, está aqui a tua filha, Senhor. Senhor Jesus, usa ela, continua usando como vaso, como instrumento em tuas mãos. A tua igreja está aqui, Senhor, a tua eleita, para ouvir a tua voz. Como é bom, Senhor Jesus, tu falarmos conosco através da tua palavra. Usa mais uma vez, eu te peço, a tua filha, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz e colocar em prática a tua palavra. Faz assim conosco, é assim que te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, amados irmãos, como é bom estar aqui essa noite. Aleluia, há coisas que Deus faz, só Ele faz, não é verdade? E eu estar aqui esta noite é coisa de Deus. E eu louvo ao Senhor, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, agradeço também à irmã Janilda pela confiança, agradeço vocês também que estão aqui orando por mim, com o coração aí aberto, acreditando que o Senhor tem uma palavra especial para cada uma de vocês. Eu creio. E nesses dias eu estive buscando do Senhor uma direção. E há muito tempo eu tenho um costume que nas minhas meditações do Senhor, no meu devocional com Deus, eu gosto sempre de escrever alguma coisa. Porque a nossa mente, ela logo se esquece, não é verdade? Novas informações são adquiridas e, às vezes, as mais antigas vão ficando no esquecimento. E nessa busca, minhas amadas irmãs, eu peguei o meu livro, eu peguei a minha agenda e, quando eu abri, estava lá essa palavra do capítulo 13 de Lucas, a partir do versículo 10 até o versículo 17. Eu só mudei o tema, porque eu olhei, eu busquei o Espírito Santo e disse a ele, me dá um novo tema. Eu vou considerar todos os pontos que aqui estão escrito, mas eu gostaria de um novo tema, porque isso vai me entusiasmar. Aleluia. E o Espírito Santo soprou no meu coração dizendo, então coloca um tema assim, palavra que liberta, toque que cura. Oh, aleluia. Palavra que liberta, toque que cura. A minha palavra não liberta ninguém, não é verdade? A sua palavra também não liberta ninguém. Às vezes Deus, pela sua misericórdia, Ele nos usa num aconselhamento, não é verdade? Numa palavra que a pessoa sai com o coração confortado. Mas nós só podemos, como humano, falar ao ouvido, mas só Deus fala ao coração. Porque se a gente pudesse mudar, libertar, o primeiro que nós faríamos é conosco mesmo, com os nossos filhos, não é verdade? Gastamos tanto tempo orando por eles, a fim de que o Espírito Santo fale, convença o seu coração sobre algo que precisa ser mudado, sobre algo que deve ser acrescentado, não é assim? Mas uma palavra liberada por Jesus, uma palavra liberada pelo Espírito Santo, essa tem um poder, é como uma dinamite, aleluia, que quebra os corações, que transforma vidas, que muda destino, não é verdade? Então, esse tema ficou muito apropriado, porque nessa história conta exatamente Jesus usando a sua palavra e Jesus usando o seu toque. Glória a Deus. Minhas amadas irmãs, os evangelhos, eles contam
35 milagres feitos por Jesus. Desses 35 milagres, 9 deles mostram o poder de Jesus sobre a natureza. 3 mostra o poder de Jesus sobre a morte. Jesus curando Lázaro, depois de 4 dias morto. Jesus encontrando o filho da viúva de Naim, que estava sendo conduzido ao cemitério, e ele ressuscita. E Jesus ressuscitando também a filha de Jairo. Desses 35, 23, ele fala sobre curas, cura do corpo, cura da alma, quando muitas vezes Jesus chegava e repreendia os demônios. E desses 23 que fala de cura, o evangelista Lucas vai registrar 5. E desses 5, é exatamente esse, sobre a cura da mulher encurvada, que está aí em Lucas capítulo 3, e o versículo 10 ao versículo 17. E eu gostaria de reler com as irmãs, com os irmãos, esse texto que já foi lido na abertura do nosso culto. Diz assim a palavra do Senhor: e ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Um espírito de enfermidade havia 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela. E logo ela endireitou-se e glorificou o nome de Jesus. Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser descurado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não despreende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por Jesus. Aleluia! Meus amados irmãos, essa passagem, esse milagre, tem algumas perguntas que a gente não consegue responder. Mas tem muito ensino que faz com que a nossa fé seja fortalecida e a gente tenha convicção das misericórdias, da compaixão, da bondade de Deus para com o seu povo. O evangelista Lucas diz que era um dia de sábado e Jesus estava na sinagoga. Que lugar era este? Nós não sabemos com certeza. Mas no versículo 22 desse mesmo capítulo, o evangelista Lucas vai dizer que Jesus saiu e ia ensinando de cidade em cidade, porque ele ia para Jerusalém. Alguns historiadores dizem que Jesus saiu da Galileia e ia em direção a Jerusalém. E alguns afirmam que provavelmente Jesus estava na região da Pérea. E Jesus, como um bom judeu, era sábado e ele ia à sinagoga. E no versículo 11, vem a primeira informação do Lucas dizendo o que aconteceu na sinagoga. Ele diz que quando Jesus chegou lá, a mulher
mulher já estava, não é verdade? Ela não estava na sinagoga naquele dia de sábado por coincidência, ou porque soube que Jesus estaria ensinando na sinagoga, como é um costume nosso, e não tenho nada contra isso. Mas muitas vezes nós somos motivados a ir a determinado culto, quando nós sabemos que é tal pregador que está lá, não é verdade? Mas essa mulher não tem indício que ela foi para a sinagoga naquele sábado, porque Jesus estaria lá. E o Lucas diz assim: e eis que estava ali uma mulher. Essa expressão estava ali, no grego, significa uma ação contínua no passado. Algo que acontecia regularmente. Aquela mulher fazia parte daquela comunidade. Era hábito dela. Fazia parte da sua religião, da sua crença, da sua liturgia, separar o dia de sábado para ir à casa de Deus, porque sinagoga era uma igreja que se ensinava a palavra, que se orava, não é verdade? E aquela mulher, apesar da sua situação, ela era assídua. Quando Jesus chega lá, ela está lá. Está lá onde, irmã Aurilúcia? Na sinagoga. E a sinagoga representa o que, irmã Aurilúcia? O ambiente da bênção. Nós, esta noite, estamos no ambiente da bênção. Nós estamos num lugar propício para Deus se manifestar. Para o Espírito Santo falar conosco, para o Espírito Santo se revelar para nós, confortar o nosso coração, nos ensinar a respeito da sua palavra, nos encorajar na nossa fé, realizar milagre, responder oração, não é verdade? Nós estamos no ambiente da bênção. Glória a Deus. Como é importante estar aqui esta noite, minhas amadas. Nós estamos aqui porque é costume nosso. Nós gostamos de ir à casa de Deus, adorar o Senhor, não é verdade? Ouvir a sua palavra, não é verdade? E muitas vezes, eu não vou dizer todas, mas muitas vezes, Deus tem uma palavra, libera uma palavra tão especial para nós. Aleluia. Que as nossas forças são renovadas. Quantas vezes Deus usa esse ambiente da bênção para dizer para você: minha serva, eu estou vendo você. Minha serva, eu me agrado de ti. Eu recebo o teu culto de louvor e de adoração. O Lucas, de uma forma tão precisa, ele disse: Jesus entrou, foi para a sinagoga, e a mulher já estava lá. Aleluia. E quem era essa mulher, irmã Aurilúcia? Essa mulher não tem nome, como quase todas as mulheres da Bíblia. Mas muitas vezes isso não importa. O que importa na realidade é a história sobre ela, sobre a sua vida, sobre a sua fé, sobre a sua conquista. Aleluia! Que é o que nos importa, é que fortalece a nossa fé. Não é verdade? E o Lucas diz, vai começar a descrever esta mulher. E ele diz, esta mulher era prisioneira de um espírito de enfermidade. Em outras palavras, ele estava dizendo, essa mulher, apesar de ser uma filha de Abraão, como Jesus mesmo declara, ela era uma mulher que vivia debaixo de uma opressão maligna. E o que é opressão, irmã Aurilúcia? Opressão é uma força maligna que controla, ou que conduz, ou que influencia uma pessoa. É uma força que vem de fora para dentro. Não é uma possessão. E aquela mulher, o evangelista Lucas vai dizer, irmã Janilda, que ela estava há 18 anos subjugada. E a sua opressão era tão grande
grande, tão tamanha, que o seu corpo começa a responder, começa a dar sinais, começa a demonstrar que a sua alma, que o seu espírito, que a sua vida estava dominada pelo espírito maligno. Irmã Aurilúcia, então explique isso. Como pode uma filha de Abraão, como pode uma serva de Deus, como pode um servo de Deus viver 18 anos da sua vida numa situação? Pode, irmãs, pode até mais. E todo mundo na sinagoga, a olhar para aquela irmã, tinha um julgamento errado sobre a sua vida. Porque ela ficou conhecida não somente na sua igreja, mas ela era conhecida com certeza na sua comunidade inteira, na sua cidade. E ela era tida como uma mulher desprezível, uma mulher abandonada, uma mulher que não tinha Deus, uma mulher que era amaldiçoada, porque ela tinha um defeito físico e sobre ela estava um peso tão terrível que aquela mulher era encurvada. Ela não olhava para o céu, ela não olhava para as flores, ela não olhava para a multidão, ela não via o rosto de ninguém. Ela conhecia talvez as pessoas pelo calçado, porque ela só via chão, ela só via minhoca, ela só via aquilo que estava embaixo. Irmã Aurilúcia, e quantos anos tinha essa mulher? A Bíblia não diz. A Bíblia vai dizer que essa mulher estava há 18 anos debaixo desta opressão maligna. E a igreja orava a Deus. Com certeza ela tinha, aleluia, fé para que pudesse ser curada. E ela não foi até aquele dia. Talvez você que entrou hoje aqui também esteja curvada. Você está bem vestida, você está cheirosa, você está bem penteada, você tem um sorriso no rosto, você olha para alguém, mas dentro de você existe um encurvamento, uma tristeza, uma angústia, uma depressão, uma enfermidade, um problema, às vezes familiar, que faz você viver encurvada. Tudo é da aparência. Você não tem paz, ou você não tem alegria para pensar num futuro melhor. E eu quero lhe afirmar, eu quero dizer para você, com toda a convicção da minha alma, o Jesus que entrou na sinagoga naquele dia, é o Jesus que está hoje. Aleluia, aleluia. É o Jesus que diz para você assim: eu estou te vendo. Aleluia. Eu sei a sua dor. Eu sei a vergonha que você carrega. Eu sei o peso que está sobre os seus ombros. Eu sei. Ninguém sabia. Eu fico pensando, minhas amadas irmãs, que aquela irmã entrava todos os dias, todos os sábados na sinagoga, e ela não era vista, ela não era percebida, ninguém queria ficar perto daquela irmã. E quando alguém ousava falar dela, era de uma forma pejorativa, de uma forma negativa. E ela sentava no seu banquinho, separada por uma cortina. Mas quando Jesus chegou na sinagoga, tudo foi diferente. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E no versículo 12, diz que quando Jesus, aleluia, olha para a multidão, olha para aqueles que estão ali, para os adoradores, ele contempla aquela mulher, chama a atenção de Jesus àquela mulher. Jesus olha para ela. Oh, minhas amadas irmãs, como é bom você sentir o olhar de Jesus na sua vida. Porque o olhar de Jesus é carinhoso,
O olhar de Jesus é meigo. O olhar de Jesus é algo que ele atrai, não é verdade? Porque é tão gostoso quando a gente está num ambiente que encontra alguém que nos olha, que nos abraça, não é verdade? Que nos faz um elogio, é bom demais. E diz que Jesus olhou para aquela mulher, e Jesus viu naquela mulher o que ninguém via. Ninguém via, porque o Senhor Jesus vê aquilo que o homem não consegue ver. Não é verdade? Jesus, aleluia, olhou para ela, mas olhou de uma forma diferente. E que eu acho mais interessante, que aquela mulher não viu o olhar de Jesus, porque ela não olhava o rosto da outra pessoa. Eu fico pensando que quando Jesus olhou para ela, se ela sentiu alguma coisa, aquela coisa diferente, aquela coisa gostosa que você às vezes não sabe explicar, e que os seus olhos começam a chorar. Eu tenho certeza que as irmãs, às vezes a gente está no culto, e de uma hora para outra aquele culto se torna um ambiente tão maravilhoso da presença do Senhor, e você começa a chorar. E se alguém perguntar, por que você está chorando? Não sei, foi assim uma coisa gostosa, né? Que começou no meu coração. E aquela mulher, diz o evangelista Lucas, que Jesus olhou para ela e a chamou. Oh, aleluia. E eu aprendo com isso, que o Senhor está em ambiente de tribulação, de luta, de crise. Quando o ambiente não tem nada, a situação não mostra nada de Deus, que Deus está ali por causa da dor, da lágrima, do desafio, da tristeza, da depressão. Você pensa que Deus não está aqui. Aqui está uma confusão muito grande. Deus não está aqui. Mas aquela mulher, o evangelista Lucas diz que Jesus pode estar. Aleluia. Aliás, Jesus gostava de chegar nesses ambientes que estava tudo desmantelado. Não é verdade? Jesus gosta. Lembra lá da história do tanque de Betesda? Não tinha nenhuma necessidade de Jesus ir para o tanque de Betesda. Nenhuma necessidade. Ele estava em Jerusalém, tinha tanta coisa para ele ver, tantos lugares para ele ir, mas ele escolhe ir para onde? Para o tanque de Betesda. E o tanque de Betesda é o quê? É lugar de festa? Era lugar de alegria, onde todo mundo estava contando testemunho? Não, era um lugar de dor. Não é? Era um lugar fedorento. Era um lugar de mendigo. Pois Jesus vai para lá. Oh, aleluia, que Deus maravilhoso. Aleluia. E o Senhor vai lá, porque o Senhor, toda a ação de Jesus é intencional. É intencional. Jesus sabe, porque vai, porque fala, porque ordena, porque dá. Ele não joga ao vento. Aleluia. E Jesus vai buscar aquele homem que está paralítico lá. 38 anos, né? Mais tempo que essa mulher aqui. Não é assim? Mas Jesus olha para ela e a chama. Irmãs, irmãos, eu tenho certeza que aquela mulher não entendeu, porque ela nem viu. Eu tenho certeza que Jesus ou disse o nome dela por texto, não diz não. Isso é a minha forma de pensar. Ou Jesus disse o nome dela, ou Jesus mandou alguém tocar nela e assim dizer, o homem da sinagoga, esse Jesus que está ensinando aí, esse aqui, que nem é daqui, mas ele mandou lhe chamar. Está mandando você vir para frente. E Jesus fez isso, irmãs, não foi para envergonhar aquela mulher. Talvez ela tenha pensado, meu Deus, eu nessa situação, o que é que eu vou fazer na frente? Mas aquela mulher, de forma determinada, aleluia, deixou que o seu coração fosse conduzido. Aleluia, e ela foi guiada por aquela voz, e ela foi direcionada por aquele chamado, e ela chegou na frente. Naquele dia todo mundo notou a mulher. Será que houve algum olhar dentro daquela sinagoga que não tenha olhado para aquela mulher?
Com certeza não. Mas Jesus não quis dar espetáculo. Jesus quis apenas dizer: você está vendo essa mulher? Como tem sido a história da vida dela durante 18 anos? O que é que ela carrega? A vergonha. Ela perdeu toda a sua história, toda a sua vida. Está vendo essa mulher? Pois olha o que é que eu vou fazer com ela a partir de hoje. Oh, aleluia! Quanto tempo você está esperando a sua bênção? Irmã Aurelúcia faz 10 anos. Irmã Aurelúcia faz 30 anos. Continue. O paralítico de Betesda esperou 38 anos. Essa mulher encurvada esperou 18 anos. E olha que a espera dessa mulher talvez foi muito mais dolorosa que a sua, porque ela sentia no seu corpo. Não é verdade? Ela tinha no seu corpo. Porque possivelmente os ossos da coluna daquela mulher eram rigidamente fundidos entre si, causando dores terríveis. Você sabe o que é uma pessoa dormir e anoitecer com dor? Pois essa era essa mulher. Anoitecia e amanhecia com dores. Mas nada daquilo impediu dela esperar com paciência o dia da sua vitória. E aí vem aquela mulher. Quando Jesus olha para aquela mulher e libera uma palavra de libertação, ele disse: seja livre. Vamos dizer: seja livre. Eita, palavra poderosa. Seja livre. Porque Jesus, ele vai falar primeiro, ele dá um comando para os demônios que estavam aprisionando aquela mulher. Jesus estava dizendo em outras palavras: solta ela. Solta. E imediatamente as amarras daquela mulher caíram. Os cadeados caíram. E ela se tornou livre. Aleluia. Que sentimento maravilhoso é quando você se sente livre. Livre de uma opressão, livre de um problema, livre de uma dificuldade. Como a gente acha bom testemunhar daquilo que Deus faz na nossa vida. É uma alegria tão grande. E eu costumo dizer, quando nós somos tocados pelo Senhor, a gente sai proclamando. Quem quer ouvir, quem não quer ouvir, a gente está dizendo. Por quê? Porque a alegria invade o nosso coração. E eu tenho certeza que quando Jesus liberou esta palavra que liberta, olhando para aquela mulher, você a partir de hoje está livre. Aquilo que acorrentava você, eu estou repreendendo. Queira o Senhor que você hoje escute, receba essa palavra de Deus dizendo para o seu coração: seja livre. Seja livre, seja livre. Saiba quem é você. Saiba qual é a sua identidade. O que na realidade qualifica você. Todo mundo pensava que não, mas ele disse: seja livre, porque você é uma filha de Deus. Pode ninguém reconhecer, mas eu reconheço. Irmãs, Jesus nos reconhece. Aleluia. Jesus não nos confunde com ninguém, não. Jesus não troca os nossos problemas, não. Jesus não muda, não confunde o nosso endereço. Não. Aleluia. O Senhor age certinho. O Senhor Jesus libera uma palavra no reino espiritual. Jesus fala aos demônios. E ele declara, dizendo para aquela mulher: você está livre. Aquela mulher não nasceu encurvada, não, minhas amadas. Não. Mas com certeza aquela mulher não ficou encurvada no mesmo dia, não. Foi um processo. A carga foi aumentando.
A carga foi aumentando dia após dia sobre o lombo, sobre a vida daquela mulher, roubando tudo aquilo que Deus tinha colocado dentro, roubando a alegria, roubando, aleluia, a certeza que ninguém podia tocar. Eu lembro agora que eu até escrevi, eu gostaria de ler com os irmãos, aquilo que o grande pregador Charles Spurgeon, que viveu há 200 anos de nós, ele pensando sobre isso, ele disse assim: Satanás sabe que não nos pode matar, mas amarra as pessoas como para uma chacina. Sim, ele sabe levar a alma infeliz a sentir 1000 mortes ao temer uma só. Ele dizia assim: Satanás pode, Satanás faz. Porque quantas vezes, minhas irmãs, a gente gasta dias da nossa vida olhando para o problema e imaginando: eita, daqui 10 anos, o que é que vai ser esse menino quando crescer? Se hoje eu estou com dificuldade, eu avalio amanhã com um país desse. Se eu não conseguir pagar isso hoje, avalie daqui 3, 4 anos que eu vou ficando mais velha, vou perdendo vigor. O que é que vai ser do meu filho quando eu morrer? Se eu morrer hoje, quem é que vai cuidar desse menino? Não é não? E os dias vão passando e aquilo vai tomando o nosso coração. Eu lembro que eu passei um período na minha vida de tanta opressão. Não foi só um tempo, não. Eu posso me lembrar nitidamente pelo menos de 2. Eu lembro que quando as minhas crianças, o Satanás começou a me oprimir, que eu detestava a noite. Eu tinha medo da noite, irmã Janilda. Eu tinha medo, eu entrava em pavor. E eu não conseguia dormir, porque eu tinha medo dos demônios. Medo porque eu estava sozinha. Medo que alguma coisa ruim ia acontecer. E passei anos até eu enxergar que aquilo ali era uma obra maligna. E um dia eu disse: não vem não. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu entendo que isso é obra tua, obra do inferno. Pois vai saindo, porque a partir de hoje a minha mente será liberta desta opressão. E Jesus chamou, e Jesus disse: você vai estar livre. E quando Jesus poderia ter terminado até ali? Não podia, porque Jesus não faz uma obra pela metade. Quando ele faz completo. Não é verdade? Aí Jesus, aí no versículo 13, o Lucas registra assim: e Jesus tocou naquela mulher. Oh, aleluia. O toque que cura o quê? O corpo. Jesus tocou naquela mulher para ela sentir, aleluia, para ela sentir que talvez fazia tantos anos que ninguém tocava naquela mulher. Talvez aquela mulher vivesse sem nenhum tipo de carinho. E Jesus faz questão, porque ele não precisava fazer não é verdade? Assim como ele deu ordem para os demônios irem embora, ele poderia ter dado ordem e dizer assim: agora levante-se e você vai andar ereta. Não, ele vai lá carinhosamente e toca nela. Oh, aleluia. Ele toca nela. E quando Jesus toca, Jesus dá uma ordem para ela e diz: agora endireite-se, fique ereta, porque a partir de hoje você vai deixar de andar olhando para o chão. Aleluia. Talvez você esteja precisando de um toque na sua alma, no seu espírito, receber uma ordem de Deus para que os demônios batam em retirada da sua casa, da sua família, e você possa ter a consciência de que hoje o Senhor te fez livre. Mas você vai precisar, talvez, como essa mulher, de uma segunda ação do Senhor. Foi que ele foi lá e tocou.
Aleluia. Foi lá e tocou nela. E imediatamente a cura do seu corpo, aleluia, a cura sua foi completa. Minhas irmãs, aquela mulher que era conhecida naquela cidade como uma mulher desprezível, como uma mulher mal cheirosa, uma mulher pobre, desamparada, uma mulher que não tinha valor nenhum. Eu tenho certeza que a partir daquele encontro com Jesus, a vida dela mudou. Eu tenho impressão que aconteceu com ela, o que aconteceu com Lázaro, que Jesus ressuscitou. Os evangelhos vai dizer que tinha gente que ia ouvir Jesus, não por causa de Jesus, mas por causa do Lázaro. Porque se tornou algo curioso, algo chamativo. Como é que pode estar entre nós um homem que morreu, ficou 4 dias na sepultura? Aquela mulher agora ficou conhecida, não é verdade? Aquela mulher agora ficou como que uma vida pública, aleluia, maravilhosa. E ela ia andando e a glória de Deus ia sendo manifesta. Ela ia caminhando e o povo dizia: essa mulher, você lembra desta mulher? Você lembra dela? E as pessoas olhavam assim: e é? Parece. Não parece não, é ela mesmo. No sábado passado, aleluia, estava entre nós um homem, Jesus de Nazaré. Pois esse Jesus de Nazaré chamou esta mulher e operou nela o que ninguém podia fazer. Aleluia. Glória a Deus. E aquela mulher agora, eu tenho a impressão que ela não mais tinha dificuldade em ser conhecida, em ser querida, em ser aplaudida, em ser daquelas pessoas que as pessoas queriam estar perto. Não é verdade? Porque quando a pessoa recebe o milagre de Deus, ou quando a pessoa é uma pessoa cheia de Deus, todo mundo quer estar perto. Não é? Todo mundo. A gente quer pedir oração, a gente quer fazer alguma coisa para que a gente possa, quem sabe, vai sair dela alguma virtude, alguma coisa vai transbordar na vida dela, e eu vou receber. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E a última lição, não é lição, mas algo que falou profundamente ao meu coração, que aquela mulher, depois que recebeu a bênção, depois que foi devolvida a ela a sua dignidade, a sua vida, diz que essa mulher saltou de alegria, não é verdade? Ela começou a louvar a Deus. Mas o mais interessante, o que incomoda o meu coração nesse texto, é que diz que o líder da sinagoga, o líder religioso daquela região, daquela cidade ou aldeia, olhando para a alegria e para a transformação que tinha acontecido na vida daquela mulher, e que ele, a partir daquele momento, ele saiu do centro, ele não tinha mais a direção daquela reunião, ele não era mais visto, aí ele ficou zangado. Não é aí? Não diz? Ele disse assim: vocês não sabem que hoje é sábado, não? Hoje não é dia de trabalho. E eles consideravam que milagre era um trabalho. E ele diz assim: não quero ninguém mais vindo na sinagoga para receber milagre. Vá receber milagre de segunda a sexta, mas não venha no sábado. Minhas irmãs, porque existem pessoas que se incomodam com a nossa bênção. Em vez de se alegrar conosco, não se alegra não. Não é verdade? Eles ficam com raiva, porque você foi abençoada, porque você foi curada, porque agora você está sendo reconhecida, porque agora alguém está lhe dando importância. A pessoa se incomoda. Aí ele quis justificar, né, religiosamente, que aquela ação de Jesus não era bem-vinda. Aí Jesus é muito maravilhoso. Jesus olha para ele: mas eu não estou dizendo, seu hipócrita. Jesus tem palavra boa, mas ele também tem palavra dura quando é necessário.
Não é verdade? Não queira não. E Jesus disse: seu hipócrita, você dá mais valor a jumento, a cabra, a boi, do que o ser humano. Essa mulher vinha à tua sinagoga todos os sábados, mas a vida dela não tinha importância para você. Porque, minhas amadas irmãs, a Bíblia vai colocar que a verdadeira presença de Deus na nossa vida, ela é manifesta pelo amor que você tem para com o necessitado, para com o pobre, para com o doente. É por isso que no capítulo 25 de Mateus, ele vai dar lá uma escalazinha, não é verdade? Onde é que estava você? Quando eu estava preso, quando eu estava doente, quando eu estava nu. Então era isso que Jesus estava dizendo para aquele homem: seu hipócrita, você é um bom religioso, mas não é um discípulo do meu Pai. Porque você não vive, você não age, você não procede, aleluia, segundo o coração do meu Pai. E minhas irmãs, e o resultado, irmã Aurilúcia, desse milagre? O que foi que aconteceu depois de tanta bênção? Está aí no último versículo. Está vendo o último versículo? O último versículo diz o quê, irmãs? Que aqueles que se opuseram ao milagre, ao realizar da obra de Deus, do fazer, ficaram como? Todos envergonhados. Minhas irmãs, sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem esse poder. Às vezes Deus fala conosco que a gente fica com vergonha mesmo, não fica não? Fica. Se a gente pudesse, abria-se um buraco e a gente entrava por dentro. Mas não tinha jeito, porque o Davi vai dizer que não importa se você desce, se você sobe, se você está no mar ou fora do mar, se é noite, se é dia. É tudo a mesma coisa diante do Senhor. Não é verdade? Então não adianta. Mas aqueles homens ficaram envergonhados. A impressão que eu tenho, que eles ficaram assim, bem encolhidinhos, e saíram, né, assim, ó, sem chamar muita atenção. Mas a multidão que estava na igreja, foi o que aconteceu com eles. Todo mundo começou a se alegrar. Aleluia. Começaram a glorificar a Deus. Olha, ele diz assim: e dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que era feita por ele. Por ele quem? Por Jesus. Aleluia. Uma certa vez, minhas irmãs, só para terminar, uma certa vez, eu e uma amiga, não vou dizer o nome dela não, mas é a Miriam Guedes. Miriam ligou para mim e disse: Aurilúcia, eu estou numa tribulação tão grande. Eu digo: dá certinho comigo. Também. Aí eu disse: deixa eu adivinhar, é com seus filhos. Ela disse: é mesmo, por o meu também. Aí disse: vamos fazer uma campanha. Vamos fazer uma campanha. Fizemos uma campanha ousada, 52 dias. Não foi nós, minha mulher? Quem faz uma campanha de 52 dias, mas tem dia que a gente dá tanta vontade de desistir. Não é não? Tenho certeza que vocês também têm. Né? Uma vez eu fiz, cortando só um pouquinho da Miriam, uma vez eu fiz um voto. Um voto que durou 10 anos. 10 anos para cumprir o voto. Não é brincadeira não, né, irmã? 10 anos. 10 anos, porque quando você está com um problema, uma luta grande, você tem um encorajamento para orar. Quando você acha uma irmã para orar com você, você vai com o gás todo. Mas quando está assim com 15 dias, um mês... eu sei que acontece isso com vocês também. Tenho certeza que acontece, não acontece só comigo. Bom, eu e a Miriam fomos orar ao Senhor, pedindo pelos nossos filhos, e nós queríamos uma libertação de Deus. E quando foi no nosso primeiro dia de campanha, eu disse: Miriam, qual a parte da Bíblia que nós vamos fazer como alicerce? E ficamos pensando, e eu disse assim:
Isso não é muito certo não, mas eu vou abrir aqui a Bíblia. Não é muito certo não, né, irmã, isso? Mas eu disse, eu vou aqui abrir a Bíblia. E eu abri, irmãs, no Isaías 49. Que quando eu estava organizando essa palavra, eu me lembrei que dava bem certinho. Isaías 49, 24 e 26 diz assim: Deus usou o profeta Isaías quando o povo de Israel já estava todos desencorajados, a nação vizinha todas invadindo, e o povo já estava desanimado. Naquela caminho, uma hora é peixe, outra hora é carne, uma hora cria, outra hora não cria, e já estava ficando como é que diz assim, sem esperança das promessas de Deus. Aí Deus, diante daquele povo, o Senhor usa aquele homem e diz assim: tirar-se-ia a presa ao valente? Ou as pessoas juntamente escapariam? Os presos, não é assim não. Tirar-se-ia a presa ao valente? Ou os presos juntamente escapariam? Não. Mas assim diz o Senhor. Mas assim diz o Senhor. Tudo muda, né? Mas assim diz o Senhor. Por certo que os presos se tirarão do valente, e a presa do tirano escapará. Porque o Senhor vai contender com aqueles que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Aleluia, glória a Deus. Porque esta palavra continua, minhas irmãs, hoje. Ela não perde validade. Tudo nesse mundo tem validade, não é? Até sabão tem validade. Mas a palavra do Senhor não tem validade. Não tem tempo. Ela continua tendo o mesmo poder e a mesma autoridade. Amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.